A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o terceiro domingo da Quaresma, 23 de março de 2025. Com a igreja inteira, hoje nós rezamos: ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto do livro do Êxodo, no capítulo 3, versículos de 1 a 8 e de 13 a 15. O salmo responsorial da Santa Missa de hoje será o 102, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: O Senhor é bondoso e compassivo. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículos de 1 a 6 e os versículos 10 e 12. E o Evangelho será o de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9. Chegamos então ao momento de ouvirmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 1 a 9, celebrando Jesus Cristo neste terceiro domingo da Quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O episódio é informativo, mas ao mesmo tempo catequético. A informação é trazida a Jesus numa notícia de que Pilatos mandou matar membros da Galileia e misturou o sangue deles com os dos sacrifícios que ofereciam no templo, certamente por uma revolta, por uma insurreição que era comum na Palestina no tempo de Jesus. Trouxeram então a Jesus esta notícia triste e fúnebre, e sabiam que Jesus era da Galileia. Embora tivesse nascido na Judeia, mas ele sempre teve fama de ser galileu, até o sotaque dele era de lá. Cresceu por lá. O que Jesus diria? Pensavam, quem sabe, que Jesus fosse condolente e lamentasse tudo o que aconteceu. Sim, não é de se alegrar pela morte de ninguém. Mas a resposta de Jesus é surpreendente e catequética.
Jesus adverte os portadores da notícia, os repórteres, que aqueles galileus talvez não fossem mais pecadores que todos os outros galileus, por terem sofrido esse desastre, esta truculência assassina de Pilatos. É como se embutida na notícia houvesse um julgamento, uma sentença de julgamento. Eles sofreram esta desgraça da maldade de Pilatos porque pecavam, porque eram pecadores, eram galileus. Os judeus não gostam dos galileus. E aí então que Jesus diz: não julgue as pessoas pelas aparências. Não se precipite a fazer juízo sobre os acontecimentos sem que se vá ao fundo, à alma, sobretudo das pessoas. Você não está autorizado a pensar que estes infortunados tenham sido mais pecadores do que todos os demais que não sofreram esse infortúnio. Portanto, não julgar pela aparência e pelos acontecimentos, porque pode estar errado o juízo. E Jesus disse: eu digo que não. Eles não eram mais pecadores que todos os demais, não. E por que os outros não morreram? E aqui vem, então, uma devolutiva para quem trouxe a notícia de modo quase alvissareiro. Mas, se vocês não se converterem, vocês irão morrer todos do mesmo modo. Irão morrer com a mesma desgraça com que estes galileus foram assaltados. Ou seja, vão morrer. Nós vamos morrer sim. Importa, porém, que não morramos no pecado. Não morramos na injustiça, na prática da maldade, na hipocrisia, no abandono da igreja, de Deus, dos irmãos, da família, dos nossos compromissos. E não morramos de qualquer jeito, morramos no serviço. E Jesus acrescenta ainda uma outra informação que eles não trouxeram, agora é de Jesus. É um exemplo que ele dá. Vocês estão lembrados daqueles 18 que não foi um assassinato, foi uma fatalidade? A torre de Siloé caiu e matou 18 pessoas de uma vez. Não eram alguns galileus. Aí estavam tantos judeus, inclusive, era na Judeia. A torre de Siloé caiu e matou todo mundo. 18. Vocês pensam que eles tinham mais culpa do que todos os outros moradores de Jerusalém, na Judeia? Na Judeia, aqui estamos praticamente num confronto de regiões, de xenofobia, de gente intolerante, de judeu que não gosta de galileu. E Jesus, que é galileu, diz: vocês da Judeia estão pensando o quê? Que vocês são melhores que os outros? Não, olha lá o que aconteceu com os 18. E vocês pensam que eles eram mais pecadores do que todos os outros moradores de Jerusalém? Não, eu vos digo que não. Jesus repete isso: eu vos digo que não. Poderia ser até tema de um livro isso aqui. Eu vos digo que não. Mas se vocês não se converterem, irão morrer todos do mesmo modo. A morte vem para justos e injustos, culpados ou não. Aqueles que morrem por um assassinato, pela maldade de alguém, e também por aqueles que têm a infelicidade de uma fatalidade na vida, como estes 18 que a torre caiu e esmagou todos eles, matando-os de uma vez. E Jesus ilustra esta advertência com a parábola da figueira infrutífera. Engraçado, né? Hoje nós temos uma sarça ardente na primeira leitura que queima sem se consumir, e de cujo evento vem uma voz divina. Hoje Jesus, o Filho de Deus, cita uma outra árvore, a figueira. A figueira para Israel, a figueira na Bíblia, é o símbolo do Estado de Israel, da Palestina, o símbolo da Terra Santa. É o símbolo da esperança,
A figueira não fica sem figos. Figueira é uma planta que a planta da figueira, dos figos, dá muitos figos, sempre. É como se fossem nossas mangueiras, claro que em tamanho menor, mas dá muito figo, dá muita manga. É impossível pensar uma mangueira que não dê manga, não é? Um açaizeiro que não dê açaí. É impossível pensar uma figueira que não dê figos, porque ela é símbolo da fertilidade da Palestina. É símbolo da fertilidade do povo santo de Deus. E disse Jesus, um homem, Deus, tinha uma figueira que ele plantou na sua vinha, na sua propriedade. Normalmente se plantava uma figueira no meio da vinha, até por uma questão de esperança, de que a vinha fosse muito boa, muito bem frutífera. E foi lá procurar figos e não encontrou. Como? Então ele se zangou. Corta esta planta daqui, porque está inutilizando a terra. Mas o dono da vinha encontrou o contraditório do empregado que diz: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Deixa a figueira ainda este ano, para que eu ponha adubo no pé dela, volte a colocar adubo e, quem sabe, ela dê fruto. Se não der, então o Senhor pode cortar. A esperança da voz deste vinhateiro, deste funcionário, que é uma imagem pálida, mas muito decisiva, do próprio Jesus, nossa esperança. Nós estamos peregrinando em Cristo, nós fomos batizados em Cristo, nós bebemos deste rochedo espiritual que é Cristo. A figueira verdadeira é Jesus, frutífera. A sarça ardente era a imagem de Cristo Jesus, do coração de Jesus. E Jesus concentra toda a totalidade das imagens catequéticas da palavra de Deus de hoje, de uma forma linda. E Jesus, então, alimenta a esperança dos seus interlocutores e ouvintes para dizer: gente, tem tempo, aproveitem. Não fiquem estéreis, não fiquem murmurantes, não se empedernizem, não se petrifiquem, não fiquem parados, não parem na situação em que estão, progridam, prosperem, se convertam, melhorem. Mar adentro, vamos. Arranquem-se da mediocridade, arranquem-se da hipocrisia, saiam da letargia. Movam-se, movam-se. O tempo urge, porque tempus fugit, o tempo escapa pelos dedos. Vamos, vamos. Vamos ouvir esta voz de Jesus hoje, vamos? Hoje é domingo. Você já foi à Eucaristia, à missa de hoje? Vamos, vamos. Nosso Senhor está nos chamando. Vá à sua comunidade, vá à igreja. Não perca. Volte ao Senhor. Volte à sua igreja, volte à sua fidelidade. Lembre-se, o Salvador do mundo é Jesus Cristo, não tem outro, não tem outra salvação, não tem. Nós estamos indo rumo àquele ponto de inflexão existencial da nossa vida que se chama morte. De qualquer forma ela aconteça, ou por um assassinato, ou por uma fatalidade. Importa que a nossa vida frutifique, senão vamos ser cortados da vida. O Senhor está nos adubando o tempo todo, adubando com a oração, adubando com a pregação do Santo Padre, adubando com os bons exemplos dos santos que convivem conosco, nos orbitam. Está nos adubando o tempo todo com a palavra, está nos adubando com o adubo do seu Espírito, com a força energética do seu Espírito, a parresia, o dínamo do seu Espírito. A nossa família, até os acontecimentos tépidos da natureza, da ecologia integral, que tantos estão criticando a CNBB de modo absurdo, estúpido, nécio,
nécio, sem inteligência alguma. E tantos estão criticando a campanha da fraternidade de uma forma nécia, estúpida, absurda, totalmente anticristãos. A natureza vem da mão de Deus, não vem da mão dos bispos. E Deus viu que tudo era bom, não outra pessoa. Os bispos concordam com Deus. A CNBB concorda com Nosso Senhor. Não está errada a CNBB. E nossa igreja vai sim manter-se por toda a vida fazendo a campanha da fraternidade, quer queiram, quer não, quer gostem ou não. Porque nós somos fiéis a Jesus Cristo, a videira verdadeira. Deus é ecológico. O nosso Deus é ecológico. É amigo do que faz. Não é estúpido. Calem-se os estúpidos. Engulam esta língua malvada, pérfida, péssima, que Deus lhes deu quando era boa. E o Satanás envenenou a língua de quem fala contra seus bispos, contra a sua igreja, contra o Santo Padre. Todos envenenados do veneno do demônio, do divisor, do inimigo. Convertam-se. Vão morrer do mesmo modo. Aproveitem o tempo e voltem à fidelidade a Cristo Jesus. Voltem à fraternidade. Voltemos à santidade que o tempo da Quaresma nos propõe. Que este domingo feliz da volta do Santo Padre para casa dê ao papado de Papa Francisco frutos maravilhosos, dia após dia. Aliás, até no período quaresmal de doença dele, no Gemelli, foi um tempo frutuoso. Viva o Papa, viva longamente o Papa Francisco. E nossa igreja se fortaleça, mar adentro, debaixo da nuvem, bebendo do rochedo espiritual que é Cristo e se alimentando do maná, que é o corpo santo dele na Eucaristia. A saúde dos enfermos, Nossa Senhora, seja louvada hoje e sempre, pela graça que hoje nos dá, o beijo de mãe, o abraço de mãe, o colo de mãe que nos oferece. Ela cuide do Papa em casa agora. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.